Iniciou a gravação? Todos me ouvem? Sim. Estão vendo a tela? Sim? Beleza, galera. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer um bate-papo, tá? Não vamos demorar muito, até porque já tem essa aula lá no sistema, né? Eu coloquei duas aulas, uma que eu dei e a outra de um professor que eu encontrei no YouTube, tá? Para vocês terem uma outra visão. E como é a parte de cálculo, eu faço questão da gente ter esse bate-papo, tá? Até porque às vezes eu fico esperando as dúvidas e acaba não tendo essas dúvidas. Então, eu prefiro me antecipar umas possíveis dúvidas que vocês vão ter. Tá? Mais uma vez, aqui está o QR Code, aqueles que estiverem vendo pelo computador e quiserem baixar pelo celular para acompanhar, fiquem à vontade. Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar: quais são as características dos solos tropicais? O que vocês acham? O que vem em mente quando a gente fala na disciplina de fertilidade do solo, que vai fazer com que a gente busque os conhecimentos adquiridos lá em pedologia e em física do solo? Qual que seriam as características dos solos tropicais? Solos altamente intemperizados? São solos altamente temperizados. E qual a consequência desse alto intemperismo? O que vocês acham? Afeta, né? Por exemplo, igual a CTC e pH, né? E pH, por que vai afetar o pH? Qual seria a justificativa? Por que o pH, se a gente for ver aqui, ó, vermelho, são solos com pH ácido. Então, a maior parte do Brasil, ele está o quê? Com pH ácido, né? E por quê que esse alto intemperismo faz com que ocorra um pH ácido? Ocorre a perda de bases, né? Ocorrendo o quê? A perda de bases, né? A lixiviação dessas bases, em função desses processos intempéricos. E isso faz com que ocorra o quê? A necessidade de a gente fazer a correção através da calagem, que foi o tema da nossa última aula. Além desse pH mais ácido, né? Valores baixos de pH, a gente também tem como característica a CTC desse solo, que vocês acham que vai ser alta ou baixa? E por quê? Vocês acham que olhando, a gente tem mais o quê? Tem mais aqui a coloração que é amarronzada, não é? Sim. Isso são CTCs o quê? Baixa, CTC baixa. E por quê? Que é um alto intemperismo, faz com que ocorra o pH mais ácido, pH baixo, e faz com que ocorra também uma CTC baixa. Tem a predominância de óxido e caulinita, né? Tem a predominância de minerais, argilo-minerais, que apresentam essa baixa CTC, como os óxidos e as caulinitas. Então, vocês já começam a perceber que, além de você ter um pH baixo, em função da lixiviação de bases, quem são as bases? Não são os nutrientes? Então, se o pH é ácido, significa que teve grandes perdas de nutrientes. Associado a isso, a gente tem uma CTC baixa. Então, em termos de nutrição de plantas, nós temos o pior cenário possível nos solos brasileiros. Ou seja, eu tenho uma baixa quantidade de nutriente, além dessa baixa quantidade de nutriente, eu tenho uma baixa CTC, que vai ser responsável pela manutenção, vai ser responsável pela presença desses nutrientes no solo. Se essa CTC for baixa, não basta eu apenas aplicar esses nutrientes, porque eles correm o risco de serem perdidos, porque as ações intempéricas elas continuam, não continuam? Beleza? Então você já começa a ter uma ideia do porquê dessa preocupação com a adubação. Tá? E aí a gente vai vendo. Imagina uma situação em que você não faz a reposição desses nutrientes. Você tem lá o plantio, né? O primeiro plantio, se esse solo tiver um teor de nutriente mais elevado, né? Se eu tiver feito a correção desse solo, você vai ter o quê? Você vai ter uma boa produtividade, tá? Um bom desenvolvimento, tanto do sistema radicular quanto da parte aérea. Nos
cultivos subsequentes, né, quando eu continuar cultivando nessa área e não fizer a reposição, vai começar a ter o quê? Um déficit nutricional. Porque essas plantas, quando elas estão se desenvolvendo, elas vão produzir. E essa produção, esse produto que a gente retira dessa área, como, por exemplo, a soja, os grãos, quando você colhe a soja, você está colhendo o quê? Os nutrientes. Então, você vai ter o quê? Vai começar a ter um déficit, que com o passar do tempo, se ele não for reposto, você vai ter o quê? Um decréscimo em produtividade. Tá? As plantas vão produzir menos com o passar do tempo. Tá? Daí vem o sentido do quê? Da gente realizar a adubação. Só que nós nunca poderemos nos esquecer que essa adubação ela vai depender do quê? De uma análise química de terra. Tá? Não adianta eu querer fazer uma adubação só porque meu vizinho fez com essa quantidade. Tá? A gente já viu na amostragem que os solos podem apresentar características químicas e físicas diferentes. O solo ele é heterogêneo. Então, toda a recomendação ela deve ser feita a partir do quê? A partir de uma análise química de terra, bem semelhante quando a gente discutiu a questão da calagem. A gente não vai fazer calagem simplesmente no olho, simplesmente porque eu acho que vai ser essa quantidade. Para fazer a calagem, o que a gente precisa? Fazer uma coleta de solo e mandar essa amostra de solo que foi coletada para um laboratório, o laboratório vai nos enviar o quê? Um diagnóstico, ele vai nos enviar a quantidade de nutrientes que está presente naquele solo, tá? A quantidade de nutrientes disponíveis, tá? Além dos nutrientes alumínio trocável. Para correção da acidez, a gente viu que precisamos avaliar o teor de cálcio mais magnésio, o teor de alumínio trocável e a saturação de base. Em algumas regiões tem o método SMP tampão, tá ok? Não vai ser preciso fazer análise química de terra, mas você precisa ter uma amostra para poder fazer a avaliação de quanto que altera essa solução tampão. Tá? Isso a gente chegou a discutir nas aulas passadas. Para adubação, é a mesma coisa. Vocês, antes de fazer uma recomendação, vocês devem interpretar. E esses resultados que vocês vão interpretar, eles vão ser obtidos através do quê? De uma análise química de terra. Beleza? Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Bom, e a forma de adubar? Fui lá, verifiquei que tem deficiência de nutrientes, e aí eu preciso adubar. Como que essa adubação vai ser feita? Existem duas maneiras principais, tá, de realizar essa adubação. A adubação, ou ela vai ser mineral, ou ela vai ser orgânica. Pessoal, por favor, esqueçam um termo que é muito utilizado, adubação química. Química, todos eles são, tá? Então, você tem adubação mineral ou adubação orgânica, tá? Dentre as fontes de adubo, nós temos o quê? Nós temos as formulações NPK, que são produtos, são fórmulas, tá, de nitrogênio, fósforo e potássio, são fórmulas que contêm esses três elementos. Hoje em dia, a gente tem uma gama de fórmula no mercado. Muitas das vezes, as empresas elas fornecem, inclusive, a possibilidade de fazer uma fórmula própria para vocês, tá? Essas fórmulas, elas podem ter nitrogênio, fósforo e potássio, tá ok? E muitas elas são enriquecidas, por exemplo, com micronutrientes ou com enxofre. Então, vocês vão observar no mercado uma formulação NPK mais uma porcentagem de enxofre, mais uma porcentagem de um determinado micronutriente, seja manganês, seja zinco, tá? Então, vocês podem encontrar no mercado essas formulações. Como fonte de nitrogênio, nós temos a ureia, o nitrato, o sulfato, fósforo, como o superfosfato simples, o potássio, como o cloreto de potássio, ou o sulfato de potássio, e nós temos também o que? Resíduos, seja resíduos industriais,
tá? Resíduos podem ser da agroindústria, como, por exemplo, vinhaça. Você pode ter escórias, você pode ter lodos, tá? Em algumas regiões do Brasil, é muito utilizado lodo de esgoto, tá? Por quê? Porque além de você estar resolvendo um problema ambiental, você está utilizando esse material como uma fonte de nutrientes. Então, existem muitos estudos relacionados a isso, tá? Principalmente em regiões onde a gente tem uma concentração de indústrias, tá? Aqui no Mato Grosso, regiões como, por exemplo, Tangará da Serra, que tem uma agroindústria. Então, você pode utilizar resíduos, são feitos trabalhos, é óbvio. Primeiro tem que se identificar esse resíduo, não pode se colocar qualquer resíduo gerado, tem que ter uma identificação desse resíduo. A legislação brasileira, ela exige a classificação desse resíduo, tá? E não é qualquer resíduo, não é qualquer classe de resíduo que pode ser utilizada na agricultura, tá? Dependendo da classe de resíduo, a gente tem que até armazenar esse resíduo em locais próprios para isso, tá? Então, alguns resíduos não podem ser utilizados, outros devem ser o quê? Devem ser classificados, deve ser caracterizado para saber o que tem naquele resíduo, até para saber se ele possui um potencial agronômico, tá ok? Dúvidas com relação a isso? Pode passar. Vinhaça é muito utilizado, né? Principalmente em região produtora de cana-de-açúcar, né? Região não só produtora de cana-de-açúcar, mas também regiões que existem as usinas, tá? Elas geram bastante esses subprodutos e acaba sendo utilizado no próprio cultivo, tá? Professor, Oi? o que seriam aquelas escórias? Escória, por exemplo, algumas companhias, como por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional, que processa ferro, minério de ferro. E aí existem, como que eu posso dizer? Existem resíduos nesse processamento dos minérios, na formação lá do aço, na formação, na extração do ferro, existem resíduos que são subprodutos dessa extração. E aí, esse resíduo, muitos deles são conhecidos como escória, tá? Às vezes, você precisa adicionar algum produto, tá? Para você produzir o aço. E aí, durante o processo de produção do aço, eles são gerados essas escórias. E aí, essas escórias, elas podem ser ricas em determinados nutrientes. Por exemplo, existem algumas escórias que elas apresentam capacidade de elevação do pH. Ela não é classificada como um calcário, porque pela legislação brasileira ela não pode ser, porque ela não atinge o mínimo de PRNT, tá? Mas ela pode ser utilizada, desde que não tenha nenhum problema. E muitas dessas escórias, elas apresentam quantidade significativa de elementos que são os micronutrientes, tá? Elementos como zinco, como manganês, como cobre. Então, essas que são escórias, essas escórias, elas são subprodutos, tá ok? Principalmente gerados na indústria siderúrgica. Tranquilo? E aí eles podem apresentar tanto a capacidade, eu já trabalhei na época que eu fiz graduação, tinha bolsa de iniciação científica, eu trabalhei com 2 resíduos de siderurgia. Uma escória, que ela apresentava essa capacidade de elevação do pH, e uma outra que ela apresentava uma quantidade de óxido muito grande, óxido de ferro. Então, ela tinha capacidade de adsorção, é como se eu estivesse adicionando cargas naquele solo com esse material. Tá? E no caso, eu queria essa adsorção para quê? Para que ocorresse a ligação desse material com metais pesados. Eu não queria que aumentasse a disponibilidade desses metais. E aí eu trabalhei associando esses 2 resíduos. Um que aumentava a quantidade de carga e o outro que alterava o pH. Então, quando alterava o pH, aquela escória, ela apresentava uma capacidade maior na adsorção desses
desses metais pesados, como, por exemplo, o cádmio. Tá? Por quê? Porque essas escórias, elas também apresentam a capacidade semelhante aos óxidos. Lembra do ponto de carga zero? pH acima do ponto de carga zero, você tem carga negativa. pH abaixo do ponto de carga zero, você tem cargas positivas. Beleza? Depois, Certo. se você quiser saber um pouquinho mais, você pode me procurar, tá? Vamos lá. E o que são formulações NPK? Como o nome já diz, são fórmulas que vão apresentar o quê? Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? São mistura de grãos ou grânulos que vão apresentar esses 3 nutrientes. Pode ser que eu tenha fórmula que eu tenha zero de nitrogênio. Não significa que eu não tenha nitrogênio, que não vai ser uma fórmula NPK. Tá? Eu posso ter uma fórmula que tenha 0 de nitrogênio, 10 de potássio e 10 de fósforo. Tá? Para a gente não ficar se prendendo muito à parte teórica, eu gosto sempre de trabalhar diretamente já o preparo dessa fórmula. Que a partir do momento que a gente vai preparando a fórmula, eu consigo ir explicando para vocês cada item. Tá? Por exemplo, a gente vai preparar 1 tonelada da fórmula 5, 20, 10. Primeira coisa, a gente deve entender o que significa 5, 20, 10. 5% de nitrogênio, 20% de P2O5, tá? De fósforo na forma de P2O5, e 10% de quê? De potássio. Tá? Então, tem 10% de potássio. Então, a fórmula 5, 20, 10, eu tenho o quê? 5% de nitrogênio, 20% de P2O5 e 10% de K2O. Quando a gente fala nutriente, em fertilidade do solo, a gente não trabalha com a forma elementar, nem do fósforo nem do potássio. A gente trabalha com a forma de óxido. Então, por isso que quando a gente fala que os 20%, não é 20% de P, são 20% de P2O5. O fósforo na forma de P2O5. Quando a gente fala 10% aqui, não é 10% de potássio na forma elementar. São 10% de quê? De potássio na forma de K2O. Beleza? Qual a disponibilidade que eu tenho para poder preparar essa fórmula? Eu tenho superfosfato triplo, que vai ser minha fonte de P2O5, eu tenho cloreto de potássio, que vai ser minha fonte de K2O, e tenho sulfato de amônio, que vai ser minha fonte de nitrogênio. Tá? Nitrogênio a gente trabalha na forma elementar. Beleza? Primeira coisa, a gente deve definir quais são as quantidades de nitrogênio, P2O5 e K2O. Depois eu vou verificar o quê? A disponibilidade dos produtos simples, tá? E a compatibilidade química dos mesmos. Eu vejo o que tem no mercado e vejo quais são os compatíveis. Que existem algumas fontes de nutrientes que elas não são compatíveis. Podem ocorrer reações, por exemplo, e precipitar determinado nutriente. Então, você vai ter o nutriente ali, mas numa forma precipitada, e essa forma precipitada você não tem a disponibilidade para as plantas. Depois disso, eu faço o quê? Eu vou calcular as quantidades necessárias de fertilizantes simples para atender a quantidade dos nutrientes na formulação que eu vou fazer. Depois eu verifico a necessidade de enchimento. Tá? Enchimento pode ser palha de arroz, pode ser casca de coco, pode ser o que é muito utilizado, areia. Tem que ser um material inerte, que não vai reagir. Tá ok? E o enchimento vai ser aquela quantidade que vai faltar para eu completar, por exemplo, 1 tonelada. Eu fiz uma formulação. Eu quero preparar 1 tonelada dessa formulação. Quando eu somo todos os produtos simples, dá, por exemplo, 950. Faltou 50 quilos para completar 1 tonelada. Esses 50 quilos eu vou utilizar o quê? O enchimento. Beleza? Aqui, como eu já falei para vocês, tem que ter uma atenção no quê? Na compatibilidade. Ah, mas Márcio, onde que eu vou encontrar? Galera, livro de fertilidade, se vocês pegarem na internet, vocês vão ter lá a compatibilidade entre os fertilizantes. Tá ok? Então, você tem uma tabela que vai mostrar o que é compatível, o que apresenta compatibilidade limitada
Isso vai fazer o quê? Vai fazer que deve ser misturado pouco antes da aplicação, senão vai reagir e aí você vai tornar um produto incompatível. E aqueles incompatíveis que não podem ser misturados de forma alguma. Tá ok? Tem alguns produtos que, se for misturado, o que pode acontecer? Explodir, tá ok? Principalmente se tiver aqueles com nitrato. Tá? Vocês lembram um caso que aconteceu, acho que no Oriente, que foi armazenado alguns fertilizantes, e aí houve um problema lá nesse armazenamento, teve uma reação e explodiu. Né? Eu não lembro agora qual foi o país, isso foi ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado. Né? As imagens circularam aí na internet. Falou aqui, professor, foi no Líbano. Foi no Líbano, isso mesmo. Beleza? Muito cuidado. E aí o enchimento? É qualquer quantidade de enchimento? Não. No máximo 40%, tá? Com material inerte. Se o enchimento for maior que 40%, o que a gente tem que fazer? Existem alguns artifícios, tá? Ou melhor, existem 2 artifícios que a gente pode utilizar. O primeiro, eu posso trabalhar com adubos menos concentrado. Então, se eu quero aumentar, ou melhor, se eu quero diminuir essa quantidade de enchimento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar com adubo menos concentrado. Eu vou colocar mais adubo do que para atingir aquela mesma quantidade que a fórmula NPK necessita. Tá? Isso aqui não se preocupa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, vocês vão entender um pouco melhor. Ou eu posso concentrar a fórmula. Tá? Eu tenho 2 exemplos lá na frente que mostram essa situação do enchimento. Tranquilo? E existe também aquelas fórmulas que também vou mostrar no cálculo que não há necessidade do enchimento. Tá ok? Que é muito utilizado por grandes grupos, tá? Grandes empresas, por muitas das multinacionais. Tá? Eles trabalham com uma formulação em que não há necessidade de enchimento. Tá? Então, você vai fazer o cálculo e não vai ultrapassar e nem colocar menos do que a fórmula precisa, tá? Porque a fórmula pede, e aí, mesmo assim, você não vai conseguir, você não vai precisar colocar enchimento. Dá para fazer esse cálculo? Dá. Aí só vai precisar vocês lembrarem um pouco de matemática. Tá? Vocês lembram de matemática? Faz pouquinho tempo que vocês fizeram, né? Vamos lá. E as fórmulas NPK? A gente tem aqui a fórmula 5, 20 10. O que seria esse 5? O que seria esse 20? O que seria esse 10? A pergunta, galera. Porcentagem, né, de nitrogênio, fósforo e potássio. Isso, mas eu quero que vocês me falem o quanto, qual porcentagem? 5, 20, 10. 5, 20, 10. Eu estou falando em quilos? 5 quilos? 20 quilos? 10 quilos? Não. Eu estou falando o quê? Em porcentagem. Então, a fórmula 5, 20, 10, eu tenho 5% de nitrogênio, 20% de P2O5 e 10% de K2O. Vocês vão perceber por que eu estou repetindo isso direto. Não decorem, tá? Entenda que isso aqui é a porcentagem, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver, legislação brasileira. Uma formulação, para ser comercializada, ela tem que ficar entre 24% e 54%. Ou seja, eu somo todos esses números aqui e ele tem que ficar entre 24% e 54%. Se ficar abaixo, não pode ser comercializada. Se ficar acima, não pode ser comercializada. Beleza? Isso eu estou falando com vocês aqui no intuito de vocês fazerem essa formulação, fazer essa fórmula e comercializar. Beleza? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vocês devem lembrar lá do mínimo, ou melhor, do máximo divisor comum. Vocês lembram do máximo divisor comum, mais conhecido como MDC? Vocês lembram como é que fazia isso? A primeira coisa que vocês devem fazer é o quê? É encontrar a fórmula básica. Então, toda formulação ela vai apresentar uma fórmula básica.
Tá? Para vocês acharem isso, o que vocês precisam fazer? Vocês vão pegar o maior número que você consegue dividir todos esses números, tá? Não pode ter valor quebrado. Vocês vão ouvir, muitos vão falar para vocês, assim, principalmente no campo, não, trabalha com formulação dividida. Galera, meu papel como professor de fertilidade é ensinar o certo. O que vocês vão fazer lá fora, isso aí vai ser um problema de vocês. Deixa o CREA para fiscalizar vocês, não sou eu. Beleza? Não sei se vocês entenderam o recado. O que acontece? Eu vou dividir, tá? E qual que seria o máximo divisor comum do 5, 20 e 10? O 2? O 2? Se eu dividir 5 por 2, dá Cinco. quanto? O máximo 2,5. é 5. Pode número quebrado? Não. Agora, se eu dividir por 5, 5 por 5 dá quanto? 1. 20 por 5 dá quanto? 4. E 10 por 5 dá quanto? 2. 2. Ou seja, eu achei aqui a minha fórmula básica. Vai ser a 1, 4, 2. Por que a gente tem que saber isso, galera? Que vocês vão ver mais à frente que muitas das vezes vocês não vão encontrar a fórmula específica que vocês estão querendo no mercado, tá? Mas vocês podem encontrar uma fórmula que apresenta a mesma fórmula básica. Se apresentar a mesma fórmula básica, vocês podem utilizar sem problema nenhum. Por quê? O que vai importar é a proporção entre os nutrientes. A proporção deve ser mantida. Beleza? A proporção de quem? Nitrogênio, P2O5 e K2O. Beleza? E aí, galera, eu posso brincar. Essa aqui é a fórmula básica, 1, 4, 2, que atende a fórmula 5, 20, 10. Beleza? Se eu multiplicar 2 vezes a fórmula básica, eu vou ter o quê? A fórmula 2, 8, 4. Se eu multiplicar 3 vezes, 3, 12, 6. Se eu multiplicar 4 vezes, 4, 16, 8. Se eu multiplicar 5 vezes, 5, 20, 10, que é a fórmula que eu quero. Se eu multiplicar 6 vezes, 6, 24, 12. 7 vezes, 7, 28, 14. 8 vezes, 8, 32, 16. Nunca esqueça esses valores aqui, de 24 a 54%. Dúvidas para achar a fórmula básica? Professor, Oi? eu não entendi muito bem como funciona essa fórmula básica, porque, por exemplo, como que igual o exemplo aí que dividiu por 5, mas como que eu acharia a mesma fórmula básica com outros números dividindo por 5? Não, você não vai dividir por 5, você vai dividir por quem? Pelo maior máximo divisor comum. Por exemplo, acha para mim a fórmula básica do 6, 24, 12. 6. 6 por 6 dá quanto? 1. 24 por 6 dá quanto? 4. 12 por 6 dá quanto? 2. A fórmula básica, então, da 6, 24, 12 vai ser o quê? 1, 4, 2. Que é a mesma fórmula básica do 5, 20, 10. Aí, no caso, eu teria que só aumentar a quantidade que eu vou jogar. Ou diminuir a quantidade. Diminuir. O que você deve prestar atenção é o quê? Se apresenta a mesma fórmula básica, eu tenho a mesma proporção. Se eu tenho a mesma proporção, eu posso utilizar essa fórmula sem problema nenhum. Por exemplo, se eu tenho a 5, 25, 10. Qual é a fórmula básica? O máximo divisor 5, 2. comum deles é o quê? O 5, né? Então, 5 por 5 dá quanto? 1. 25 por 5. 5. 10 por 5. 2. 2. Então, tem a unidade, a fórmula básica é 1, 5, 2. É a mesma que essa aqui?
É, É a não. mesma? Não é? Então eu posso utilizar, vamos supor, se eu tenho a recomendação para utilizar 5, 20, 10, eu posso utilizar 5, 25, 10? Não. Não. Por quê? Porque ela não obedece às mesmas proporções. Beleza? Entendi. Existem algumas planilhas que vocês vão ter, né, no mercado. Vocês podem comprar aplicativo, podem comprar essas planilhas, ou podem baixar esses aplicativos de graça, ou baixar a planilha de graça, tá? Que vão auxiliar vocês o quê? No preenchimento dessas formas. Como, por exemplo, tem o trabalho de uma orientada minha, a Nayane, ela já formou, que foi justamente o quê? Foi justamente a gente criar uma plataforma para auxiliar o produtor no cálculo de formulação, tá? Então, o produtor entrava aqui com a quantidade que ela queria, né, que ele queria, e aí a fórmula que ele queria, nitrogênio, P2O5 e K2O, tá? No caso, ela colocou a 4, 14 e 8, e aí o que ele precisava fazer? Ele precisava selecionar qual era a fonte de fertilizante que ele ia utilizar, uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio. E aí saiu o quê? A quantidade de adubo que ele deveria colocar para ter 100 quilos da formulação 4, 14, 8. Beleza? Isso aí depois eu posso passar para vocês essa formulação. Bom, galera, vamos lá preparar então 1 tonelada da 3,12,6. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei a 3,12,6. Mas se vocês repararem, lá no início a gente falou que é a 5, 20 e 10, né? Que apresenta a mesma fórmula básica da 3,12,6. Eu gosto de utilizar esse quadro, porque eu acho ele muito tranquilo de entender. Tá? Esse quadro eu utilizo ele desde a época da graduação, para vocês terem ideia. Vamos lá. 1 tonelada de 3,12,6. Então, eu tenho aqui a fórmula, né? 3% de nitrogênio, 12% de P2O5 e 6% de K2O. E aí eu vou ver a quantidade. 1 tonelada em 1.000 quilos da formulação 3,12,6, eu vou ter quantos quilos de nitrogênio, quantos quilos de P2O5 e quantos quilos de K2O? Eu vou ter 30 quilos, eu vou ter 120 quilos e vou ter 60 quilos. Alguém não entendeu o porquê disso? A gente não trabalha com porcentagem? Então, a gente tem, por exemplo, 100 quilos da formulação, quantos quilos de nitrogênio eu vou ter? Não são 3%? Se eu tenho 100 quilos, eu vou ter quantos quilos? 3 quilos de nitrogênio. Quantos quilos eu vou querer de nitrogênio? Ou melhor, quantos quilos da fórmula eu vou querer fazer? Não são 1.000 quilos? Ou 1 tonelada? Eu vou ter o quê? X quilos de nitrogênio. Quando eu faço essa conta, vai dar quanto? 30 quilos. Beleza? Se vocês fizerem tudo isso, todos esses cálculos para os outros elementos, vocês vão encontrar esses valores. Beleza? Vamos lá. Como fonte de adubo, quais que eu vou ter? Eu vou ter o sulfato de amônio, eu vou ter o super triplo e vou ter o KCl. Tá ok? Então, como fonte de nitrogênio, eu vou ter o sulfato de amônio. Como fonte de fósforo, eu vou ter o super triplo. E como fonte de potássio, eu vou ter o cloreto de potássio. Tranquilo? Aí eu preciso ver o quê? A porcentagem de nutrientes que cada um dessa fonte vai apresentar. Tá? Então, eu sei que o sulfato de amônio eu tenho 20% de nitrogênio. O super triplo eu tenho 46% de P2O5. O KCl eu tenho 60% de K2O. Esses números aí, onde que o senhor conseguiu? Isso aqui a gente consegue
com o fabricante. Então, eu comprei, por exemplo, um sulfato de amônio da empresa X. Lá na embalagem, ele vai falar, ó, o meu sulfato de amônio ele vai apresentar 20%. Tá? Existe uma média, mas eu gosto de sempre ver qual é a porcentagem que o fabricante me garante. Beleza? Que pode ter uma pequena variação. Professor, isso aí seria a fórmula comercial que se fala? Não. Isso aqui seria o fertilizante na forma simples. Eu vou fazer a fórmula comercial, que é essa aqui. Ah, entendi. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu tenho 20%, 46% e 60%. Eu tenho que ter o quê? 30 quilos de N, 120 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. Essas aqui são minhas fontes. Eu preciso saber quanto de sulfato de amônio eu tenho que adicionar para que eu tenha 30 quilos de nitrogênio. Beleza? Como que eu faço essa conta? Eu pego aqui, ó, 100 quilos, não é 6 não, tá, galera? 100 quilos de sulfato de amônio, eu tenho quantos quilos de nitrogênio? Não são 20%? Eu vou ter 20 quilos. Beleza? Quantos quilos de nitrogênio eu vou querer? Não são 30? 30 quilos aqui de N. De N, eu vou precisar de quantos quilos de sulfato de amônio? X. Faça essa conta, X vai dar quanto? 30 vezes 100 dividido por 20. 150 quilos. Beleza? Faço isso para todos. E aí eu vou ter o quê? Quantos quilos do produto eu tenho que adicionar para fazer a formulação 3, 12, 6, fazer 1 tonelada dessa formulação. Beleza? Fiz os cálculos, eu vi que eu preciso de 150 kg de sulfato de amônio, 261 kg de super triplo e 100 kg de KCl. Beleza? Somo esses valores. Eu vou ter o quê? 511 quilos de produto. Eu não tenho que fechar 1.000 quilos? Quanto que falta? Eu pego 1.000 quilos e diminuo por 511, que vai dar quanto? 489 quilos de quê? Que falta, tá? Como esses 489 quilos falta e eu tenho que atingir a 1 tonelada, eu preciso adicionar o quê? O enchimento. Então, eu vou ter que adicionar 489 quilos de enchimento, que pode ser, por exemplo, areia. Só que se vocês lembrarem, eu posso trabalhar no máximo com quantos quilos de enchimento? 40%. 40%, que vai dar em torno de 400 quilos. Correto? Então, esse caso aqui, eu não posso trabalhar dessa maneira. O que eu preciso fazer? Eu posso substituir um fertilizante mais concentrado por um menos concentrado. Beleza? Eu vou aplicar uma quantidade maior de um fertilizante, no entanto, eu vou manter o quê? A quantidade do nutriente. O que vocês devem sempre pensar e identificar e ter bem claro quando você fala porcentagem do nutriente, tá ok? Ou quilos do nutriente com quilos do fertilizante. Beleza? É isso que eu ia perguntar agora, professor. A porcentagem do nutriente do fertilizante, ele acaba se tornando quilos? A porcentagem do nutriente no fertilizante... É quilos. Você tem o quê? Você pode chegar e falar, você pode trabalhar ou com porcentagem ou com a massa, que seria quilos. Opa, beleza? Então no caso vai ter que refazer a conta? Vamos ter que refazer a conta, tá? Aqui eu preciso refazer? Não, porque eu quero o quê? Continuar preparando 1 tonelada da 3, 12 e 6. Então vai ser 3% de nitrogênio, 12% de P2O5 e 6% de K2O.
Quantos quilos eu vou manter? Que eu vou ter 30 quilos de N, 120 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. Eu alterei alguma coisa, galera? Não, continua a mesma coisa. O que eu vou mudar? A fonte de adubo. Tá? Então, a fonte de adubo aqui é que eu vou alterar. Eu vou trocar o super triplo, que tinha 46% de P2O5, pelo super simples, que tem apenas 20%. Tá? Mantive o sulfato de amônio e mantive o KCl. Beleza? Ou seja, continuo tendo 150 quilos de sulfato de amônio e continuo tendo 100 quilos de KCl. O que vai alterar? A quantidade de sulfato de amônio. Então, eu faço a conta. 100 quilos de super simples, sulfato de amônio não, tá, galera? Desculpa, super simples. Eu vou ter quantos quilos de P2O5? 20 quilos de P2O5. Beleza? Aqui eu tenho o nutriente e aqui eu tenho o fertilizante. Quantos quilos do nutriente eu vou precisar? Não são 120? De P2O5? Eu vou precisar de quantos quilos de sulfato de super simples? X. Beleza? Faça essa conta, vai ser igual a quantos quilos de super simples? 600. 600. Aí eu somo 150, 600 e 100. Vai dar quanto? 850 quilos de produto. Eu não quero fazer 1 tonelada? Então, para 1 tonelada, eu vou precisar colocar quanto de enchimento? 150. Beleza? Ou eu posso trabalhar o quê? Com a fórmula mais concentrada. Aqui eu trabalhei com a fórmula mais concentrada. Se eu trabalhar com a fórmula mais concentrada, eu posso manter o quê? A fonte mais concentrada. Tá? O que seria concentrar a fórmula? O que vai me auxiliar em concentrar a fórmula? Minha unidade básica. Tá? Eu estava trabalhando com essa formulação aqui, a 3, 12, 6. Se eu quero uma fórmula mais concentrada, eu vou trabalhar com o quê? Com a 4, 16, 8. Ou eu posso trabalhar até mesmo com a 5, 20, 10. Beleza? Vamos lá fazer esse cálculo? Vamos lá. Eu vou trabalhar agora com a fórmula 4, 16, 8. Eu vou trabalhar com o quê? 40 quilos de nitrogênio, 160 quilos de P2O5 e vou trabalhar com 80 quilos de K2O. Beleza? Como fonte de adubo, eu vou utilizar o sulfato de amônio, vou utilizar o super triplo, vou utilizar o KCl. Beleza? Qual é a porcentagem de nutriente do sulfato de amônio? Qual é a porcentagem de nitrogênio? 20%. Qual é a porcentagem de P2O5 no super triplo? 46%. Qual é a porcentagem de K2O no KCl? 60%. Faço o cálculo, a regra de 3. Eu vou ter o quê? 200 quilos de sulfato de amônio, 348 quilos de super triplo e 133 quilos de KCl. Somo tudo, vai dar 681. Para atingir a 1 tonelada, eu vou precisar de quantos quilos de enchimento? 319. Beleza? Então, nessa fórmula, eu fiz o quê? Eu concentrei a formulação, ao invés de trabalhar com produtos mais menos concentrado. Tranquilo? Galera, eu sei que está um pouquinho corrido, mas como eu vou ter a reunião, eu fico depois à disposição aí durante a semana para vocês tirarem as dúvidas. Vamos supor agora um caso que seja o contrário. Eu vou preparar 1 tonelada da fórmula 6,24,12. Então, eu vou ter quantos quilos de nitrogênio? 60 quilos
240 quilos de K2O e 120 quilos de, ou melhor, 120 quilos de K2O e 240 quilos de P2O5. Beleza? Como fonte, eu tenho sulfato de amônio, super triplo e KCl. E com essas respectivas, o quê? Porcentagem de nutriente. Faço a regra de 3. Eu vou ter que aplicar, para atingir esses 60 quilos de nitrogênio, eu vou ter que colocar 300 quilos de sulfato de amônio. Eu vou ter que colocar 522 quilos de super triplo para que eu tenha os 240 quilos de P2O5. E eu vou ter que aplicar 200 quilos de KCl para atingir os 120 quilos de K2O. Quando eu somo tudo, vai dar o quê? 10.000, ou vai dar 1.022. Ou seja, eu estou ultrapassando 22 quilos. Tem como eu retirar 22 quilos? Não tem, galera. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o caminho inverso. Eu posso trabalhar com uma fonte mais concentrada, como, por exemplo, a ureia, que tem 45% de nitrogênio. E aí eu faço o cálculo. Se eu utilizar a ureia como fonte de nitrogênio, para atingir os 60 quilos de nitrogênio, eu vou utilizar apenas 133 quilos. Se eu comparar com sulfato de amônio, eu utilizaria quanto? 300 quilos. Beleza? Então, eu diminuo. Por quê? Eu estou trabalhando com produto concentrado. Eu não estou alterando aqui a quantidade de nutriente. Tá ok? Eu estou alterando o quê? A quantidade do produto. Se eu trabalhar com um produto menos concentrado, como o sulfato de amônio, que tem 20%, eu tenho que utilizar 300 quilos. Se eu trabalhar com a ureia, que tem 45% de nitrogênio, eu vou utilizar o quê? 133 quilos. E, galera, como que eu chego a essas contas? Sempre com regra de 3. 100 quilos de ureia, eu vou ter 45 quilos de nitrogênio. Quantos quilos de nitrogênio eu preciso? 60 quilos de N. X, quando eu faço essa regra de 3, eu vou ter o quê? 133 quilos de ureia. Beleza? Ou eu posso diluir a fórmula. Ao invés de trabalhar com a fórmula 5, 20, ou melhor, ao invés de trabalhar com a formulação 6, 24, 12, eu trabalho com a fórmula 5, 20, 10. Vamos lá na nossa cola. E estava trabalhando com a fórmula 6, 24, 12. Se eu quero diluir a fórmula, eu não vou aumentar, eu vou o quê? Diminuir uma unidade básica. Eu passo a trabalhar com a formulação 5, 20, 10. Beleza? Professor, Faço os... Oi? não sei se o senhor vai explicar, mas assim, como que a gente define qual a formulação que vai utilizar no caso? Isso aí vai ser na recomendação. Eu vou explicar na próxima aula. Tá? Então, por enquanto, assim, a gente vamos focar só na formulação. Tá? Quando chegar a recomendação, a gente vai chegar nesses valores aqui, para saber qual fórmula utilizar. Beleza, só mais uma dúvida. Beleza? Sim. Aquela tabela lá de formulação do NPK, aqueles são os valores que a gente pode estar utilizando? Se vocês, aquilo lá você tem que achar a unidade básica. Tá? A partir da unidade básica são os valores que vocês podem utilizar. Então, aquelas são as unidades básicas da formulação. Para essa formulação. Isso, para a formulação que a gente viu a princípio, que seria 5, 20, 10. Tá, tranquilo então. Aí são as diferenças que pode estar utilizando, maior ou menor quantidade. Isso. Essa mesmo. Tá, beleza, então, obrigado. Beleza? Galera, e se eu quiser trabalhar com uma formulação sem utilizar enchimento? O que eu tenho que fazer? Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar utilizar os conhecimentos em matemática. Por exemplo, eu tenho uma formulação 12, 10, 10 e quero trabalhar ela sem a necessidade de enchimento. Primeira coisa, quais são as fontes que eu vou precisar?
Quando eu trabalho sem a necessidade de enchimento, eu preciso trabalhar com duas fontes de um elemento. Porque são elas que vão contrabalancear. Tá? Eu vou colocar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, para o quê? Para fechar minha conta. Tranquilo? Vocês vão entender já o que eu estou falando. A gente tem, para fazer essa formulação 12, 10, 10, o que seria 12, 10, 10? 12% de nitrogênio, 10% de P2O5 e 10% de K2O. Beleza? Eu tenho ureia como fonte de nitrogênio, sulfato de amônio como fonte de nitrogênio, superfosfato simples como fonte de P2O5 e o KCl como fonte de K2O. Da mesma maneira, eu vou proceder àquela tabela. Então, eu vou ver, para eu fazer 1 tonelada dessa fórmula, quanto que eu vou ter de nitrogênio, quanto que eu vou ter de P2O5 e quanto que eu vou ter de K2O em 1 tonelada. Beleza? Em 1 tonelada, eu vou ter o quê? 120 kg de nitrogênio, 100 kg de P2O5 e 100 kg de K2O. Beleza? Mesma coisa que eu fiz naquela tabela. Não alterei. Definido esses pontos, a gente vai lá para os adubos na forma simples. Então, eu só tenho uma fonte de K2O e uma fonte de P2O5. Então, vou lá e faço os cálculos. Em 100 quilos de KCl, eu vou ter 60 quilos de K2O. Por quê? Porque o KCl ele apresenta 60% de K2O. Faço a conta, eu vou ter o quê? Para eu ter 100 quilos de K2O, eu vou precisar de 166,7 quilos de KCl. Beleza? Alterei alguma coisa? Não, a única coisa é que eu não estou trabalhando aqui com tabela. Superfosfato simples, ele apresenta o quê? 20% de P2O5. Se eu tenho 100 kg de superfosfato simples, eu tenho 20 kg de P2O5. Se eu quero 100 kg de P2O5, eu vou fazer a regra de 3 e vou encontrar o quê? 500 kg de super simples. Então, eu já tenho 100 kg de K2O, ou melhor, 166,7 kg de KCl e 500 kg de super simples. Beleza? Faço o somatório. Fiz o somatório, deu quanto? 667,7. Se eu tivesse que fazer um enchimento, eu trabalharia com essa quantidade de enchimento, mas eu não quero trabalhar com enchimento. Tá? Vai faltar 333,3 quilos de quem? De fertilizante, tá? Então, você tem o quê? Vai faltar 3 quilos, 333,3 quilos de fertilizante. Não é de nutriente, eu não estou falando nutriente, eu estou falando o quê? De fertilizante. Beleza? Posso dar continuidade? Professor, e o N aí nessa forma? Esse N vai ser o quê? Ah, tá. Vai ser os 333,3 quilos. Tá? Então, esses 333,3 quilos, eu vou fornecer com quem? Parte dele eu vou fornecer ureia, parte dele eu vou fornecer o quê? De sulfato de amônio. A ureia com 45% de nitrogênio e o sulfato de amônio com 20%. Eu posso, por exemplo, colocar 300 quilos de ureia e 33,3 quilos de sulfato de amônio? Óbvio que não. Porque eu vou ter que colocar uma quantidade de ureia e uma quantidade de sulfato de amônio que dê 333,3 quilos, tá ok? Mas isso tem que me atender ao quê? Aos 120 quilos de N, do nutriente. Então, eu tenho que colocar uma mistura de ureia com sulfato de amônio, que vai ser de 333,3 quilos, e essa mistura ela vai ter que me dar quantos quilos de N? 120 quilos de N. Vocês estão prestando atenção que hora eu falo o nutriente e hora eu falo o quê? O fertilizante. Tranquilos? Vamos lá para esse cálculo. Ureia
ureia mais sulfato de amônio vai dar 333,3 quilos. Beleza? Se eu fizer, matematicamente, isolar um e deixar o outro... se eu quiser isolar um, eu faço o quê? Eu jogo para o outro lado com sinal inverso. Né? Se eu chamar a ureia de X e sulfato de amônio de Y, eu tenho o quê? Ureia vai ser igual 333,3 menos sulfato de amônio. Correto, galera? Isso aí é matemática bem básica. Eu tenho também que uma quantidade de um produto que apresenta 45%, mais uma quantidade de um outro produto que apresenta uma concentração de 20%, ele vai ter que me dar 120 quilos. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Cadê? Tem que comprar uma mesa digitalizadora aí, professor. Tem que comprar para melhorar, né? Mas se Deus quiser, já vai voltar as aulas no quadro. Vamos lá. Vou falar novamente, mas já jogando os valores. Uma quantidade de ureia, que apresenta 45% de N, mais uma quantidade de sulfato de amônio, que apresenta 20% de N, tem que me dar quanto? 120 quilos de N. Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Beleza? Eu vou substituir o quê? Eu tenho Y. Não, mas eu tenho quem? X. Quem que vai ser X? Eu não achei o X, que vai ser 333,3 menos Y. Eu vou e faço essa substituição. Beleza? Então, qual vai ser a minha equação? 0,45 vezes X. Quem que é X? 333,3 menos Y, mais 0,20Y. Isso tudo vai ser igual a quanto? 120. Beleza? Galera, faço o chuveirinho aqui, multiplico esse por esse, multiplico esse outro por esse, eu vou ter o quê? 150 menos 0,45y mais o quê? 0,20y. O que eu preciso fazer agora? Encontrar quem? O y. Né? O que eu vou fazer? Faço menos 0,45y mais 0,20y. Jogo 150 para o outro lado com sinal inverso. Tá ok? Vocês vão ver que dá negativo, vocês vão inverter, vocês vão ter o quê? Que y vai ser igual a 120 quilos. Tá ok? Quem que é y? A gente não chamou y de sulfato de amônio? Então, eu achei a quantidade que eu devo colocar de sulfato de amônio para atingir os 333,3 quilos, sem alterar a concentração de 120 quilos de N. Tranquilo? Galera, se eu achei Y, entro com Y aqui, eu vou achar quem? O X. Se eu achei o sulfato de amônio, entro com sulfato de amônio, eu passo a ter quem? A ureia. O valor de ureia não é igual a 333,3 menos o valor de sulfato de amônio? É só eu substituir. Tá ok? 333,3 menos 120, eu vou ter o quê? 213,3. Beleza? Então, uma mistura de 213,3 quilos de ureia mais 120 quilos de sulfato de amônio, eu vou ter 333,3 quilos do produto. Beleza? E que esses 333,3 quilos de adubo, eles vão me dar 120 quilos de nitrogênio. E aí, galera, eu passo a ter o quê? A quantidade dos adubos para eu fazer a formulação.
Dou 1 tonelada de 12, 10, 10. Qual vai ser essa quantidade? 500 quilos de super fosfato simples, 166,7 quilos de KCl, 333,3 quilos de sulfato de amônio e 213,3 quilos de ureia. É difícil fazer esse cálculo, galera? Difícil não é. Tem Não que praticar. Tem que praticar. E o que vocês precisam fazer agora? Vocês têm que ver o vídeo novamente. Beleza? Ó, isso aqui eu não dava para vocês. Eu sempre dava cálculo com enchimento. E aí vem um profissional de uma grande multinacional daqui do estado, tá ok? Eu diria que como é multinacional, ela não é só o estado, mas ela está sediada, ela tem sede aqui no estado. Um profissional da área de fertilidade do solo, ele veio me procurar porque ele precisava aprender a fazer esse cálculo de formulação sem a necessidade de enchimento. Beleza? Então, a partir do momento que aconteceu isso, eu vi que algumas empresas exigiam vocês saberem desses cálculos. Por isso que eu passei a adotar cálculo de formulação sem enchimento. E aí, galera, vai cair na prova? Vai. Por quê? Se exigem vocês lá fora, por que eu não vou exigir vocês aqui na prova? Beleza? E aí, galera, o que vocês vão decidir? Vocês vão decidir com enchimento ou sem enchimento? Depende. Vai depender da situação que vocês estejam. Tem empresas que trabalham, exigem esse trabalho sem enchimento. Já tem outras empresas que não têm essa necessidade. Tá? Algumas empresas justificam que a quantidade que vai aplicar no campo vai ser uma quantidade menor porque você não está trabalhando com enchimento. Tá? Então, você aplica 1 tonelada da fórmula, você está aplicando 1 tonelada apenas de nutriente. Você não está aplicando uma tonelada de nutriente mais uma quantidade de enchimento. Beleza? Então, essa acaba sendo a justificativa de algumas empresas para trabalharem com formulação sem enchimento. Tá? Mas a decisão vai ser feita o quê? Vai ter que ser feita por vocês no campo. Tá? Vai depender do que vocês vão precisar. Por exemplo, pode ser que você não tenha 2 fontes de um determinado nutriente. E aí vocês vão ter que trabalhar com uma só. Se vocês vão trabalhar com uma só, como é que vocês vão trabalhar sem enchimento? Não vai ter como. Beleza? Tranquilos? Forma de armazenamento. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque alguém já viu um saco de fertilizante de fórmulas NPK aberto por algum período? Ou algum outro fertilizante? Não. Vocês nunca viram esses sacos abertos? Fica endurecido antes de dentro. Fica endurecido e alguns deles ficam o quê? Completamente úmido. Por conta do quê? Da higroscopicidade que esses sais vão ter. Tá? Então, é igual o sal de casa. Se você deixar ele aberto, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais úmido. Porque ele vai absorvendo a água que está na umidade do ar. Ele vai absorvendo. Tá? Então, vocês devem tomar cuidado com o quê? Com essas embalagens, para não ficar aberto. Vocês não vão preparar esse material e deixar ele a céu aberto, porque senão vocês vão perder. Tá ok? Tomar cuidado com a quantidade de sacos que vocês vão armazenar. Tá? Porque dependendo da quantidade, vocês também podem estourar os sacos mais abaixo. Mas isso aí são cuidados básicos que todos vão ter que ter na hora de armazenar. Tranquilo? Beleza? Foi um slide a mais aí que não era para ter. E, galera, como eu falei para vocês, infelizmente, terei uma... Deixa eu descartar aqui. Parar a gravação. Alguém tem alguma dúvida?